Vou conversar agora com o Dr. Horácio Kroll. O Dr. Horácio, ele está à frente de vários caminhos dentro assim, da sua vida, e nós vamos conversar hoje sobre questões. O Dr. Horácio está ligado à questão imobiliária, está ligado à questão jogo de xadrez aqui, e nós vamos conversar sobre isso também, e nós vamos conversar sobre algo também ligado à advocacia, ligado ao TED aqui, que é o nosso setor aqui, digamos, de vigilância dentro da OAB com relação aos nossos advogados. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui de novo. Prazer todo meu, Guimarães, estar aqui à disposição de vocês e poder falar sobre o 14º TED, aqui o Tribunal de Ética e Disciplina, e depois falar um pouquinho de xadrez aí, que eu represento a OAB Santos, né, nos torneios aqui de São Paulo, e recentemente fui campeão master num presencial e fui vice-campeão num online, cuja final vai ser agora domingo, dia 6. Pois muito bem. Começando por algo, talvez, duvido que seja mais difícil que o xadrez, mas, essa questão ligada ao TED é para o telespectador entender, os advogados. Como toda a profissão, nós temos aí questões complexas envolvendo advogados. E nós vivemos num momento assim, até bem peculiar, onde a inteligência artificial está agindo de forma para o mal, digamos assim. E hoje nós até conversamos em no último programa sobre os golpes que as pessoas, os advogados e os clientes estão sofrendo, que ligam para as pessoas e dizendo que é o escritório, cobrando e tudo mais. Bom, dito isso existe, mas também tem ali o TED, colegas que não exercem bem a sua profissão. E esse é o papel que o TED exerce dessa fiscalização, da condenação, qualquer que seja, para que a classe fique sempre livre de laranjas podres, não é? Digamos assim. É exatamente isso. Na verdade, infelizmente, né, a gente é obrigado, através do tribunal, julgar casos de colegas que não agiram de acordo com o nosso estatuto, né? Eu trouxe o livro Estatuto da Advocacia e da OAB, além do Código de Ética e Disciplina. Então, as pessoas que se sentem lesadas ou prejudicadas, elas procuram fazer uma representação, que está prevista no estatuto, do artigo 70 e seguintes, entra com a representação. O advogado representado é dado todo o direito de defesa para ele. E como é que é feito isso? Não só com o cliente que se sente prejudicado ou lesado de alguma forma. Existe também ex officio. Alguma denúncia que chega para o presidente da OAB, o presidente pode ex officio já encaminhar para o tribunal já representar contra esse advogado denunciado, como também juízes que, dependendo do ato que esse advogado pratica em determinado processo, seja na audiência ou não, esse juiz também, entendendo que é o caso, ele manda também ex officio para o tribunal, e o tribunal representa contra ele. A gente tem que lembrar sempre que são vários e vários tipos de situações que ocorrem. A maioria, infelizmente, é prestação de contas, não só de recebimento de numerário, como também não dá resposta para o cliente do andamento do processo. Essa é a grande maioria das reclamações no TED. Isso é muito importante. A advocacia hoje, às vezes as pessoas não entendem, mas hoje é um mundo tão... A comunicação é muito importante dentro da nossa profissão. Ainda que o seu processo, a gente sabe que demora anos, a delonga, a pessoa que está aqui, o cliente, ele está com uma expectativa enorme. Ele não entende termos. Então, essa comunicação é muito importante por parte do advogado. Prestar contas, enfim, toda a atividade. E essa atividade ela não dura pouco tempo. Ela acaba, em razão da demora do judiciário, anos. E se a relação não for boa, é uma quebra de confiança, e isso que não é assim, algo para nós muito bom, porque nós advogados, além do nosso dia a dia, nossa questão técnica, nós vivemos a nossa
da nossa honra, da nossa conduta. Nós somos o espelho da nossa atividade, né? O jeito que nos portamos, que prestamos serviço é nosso cartão de visita. Então, é justamente para essas questões que tem que ser... É importante ter esse tribunal, né? Porque, infelizmente, temos colegas que não agem de forma correta. Tem alguns casos, especificamente, que você sabe, a advocacia é de meio, né? A pessoa, para ingressar na justiça, precisa do advogado. E, às vezes, ela perde a ação por algum motivo e acha que o culpado é o advogado. O advogado é o meio para ela, né? E a justiça, mas nem sempre a decisão é favorável não. Então tem muitos casos ali que é um conformismo do cliente e que acha que o advogado atuou mal, né? Isso existe também, mas infelizmente a grande maioria é prestação de contas. Aqui a OAB é um órgão que tem que regulamentar a classe, né? Como ela trabalha, como tem o CRM para médicos, o CRP para psicólogos, o CREA para os engenheiros, enfim, precisa ter fiscalização, senão a coisa descamba, né? E fica muito ruim. Então o TED vem nesse sentido. Hoje o nosso presidente do TED aqui é o Dr. Alexandre Ferreira. Eu estou há 12 anos no TED, eu comecei como instrutor e agora nessa nova formatação do TED, que foi no ano passado, eu acabei sendo nomeado agora relator. Então eu sou relator, participo já do Tribunal Pleno para julgamento, né? Então o julgamento é assim: advertência, suspensão e exclusão, que é raríssimo, é muito raro, mas suspensão e advertência é muito comum, é o que mais ocorre, né? Isso para mostrar para as pessoas que fica aquele que conclua comigo que advogado protege advogado. Não, a gente está aqui para fiscalizar atos irregulares dos advogados e julgar conforme determina o estatuto aqui. Então, fica sempre essa imagem que não adianta entrar lá na OAB, que nem eles não condenam o advogado. Condenam sim, temos casos de exclusão, temos casos de suspensão, a gente tem todo um cuidado para ver se o advogado tem antecedentes do tribunal ou não, porque aí sim pode ser. E se não tiver, a pena pode ser um pouco menor. A exclusão acontece, a suspensão e a exclusão ao longo, não é detalhada especificamente Santos, São Paulo, tal. No Brasil inteiro você vê pessoas que foram excluídas do quadro dos advogados, da ordem dos advogados, porque a conduta foi terrível. E tem advogado que rouba clientes, advogado que migra para a facção criminosa, enfim, tem gente com má conduta. Naturalmente, dentro de uma classe, num universo tão grande, só em São Paulo nós temos 550 mil advogados, quase 600 mil advogados, naturalmente você tem problemas, e problemas são solucionados, sanados aqui pelos tribunais disciplinares aqui da OAB e vamos para os conselhos seccionais e federais para votação, quer dizer, como funciona um pleito normal disso aqui. É importante a gente falar sobre isso, porque, como você bem colocou, parece que nunca houve proteção, nem o que nós vemos aqui é que, na maioria das vezes, não acontece isso. Há questões onde as pessoas não se conformam com a decisão da causa, o entendimento demora tanto nos tribunais superiores, que o entendimento da causa muda em 10 anos, quer dizer, então tem coisas que o advogado não tem culpa e as pessoas... muitas histórias aqui... Inconformismo. E muitas histórias narrativas sobre o que é certo e o que é errado, mas nós sabemos aí o que acontece de verdade. E isso é importante, mas uma outra coisa que me chama a atenção, além da sua dedicação aqui a advocacia, que é muito importante, é uma doação como todos nós, essa paixão pelo xadrez, né? Você sempre nos honrando a Subseção de Santos aí com troféus e participações aí pelo mundo afora, e algo sempre que muito fascinante para quem joga xadrez. Xadrez é um jogo que muita gente joga e muita gente é aficionada pelo xadrez.
Antes até de falar, foi um comentário que você fez, realmente todos os advogados do TED, eles são voluntários, é um serviço gracioso que é feito, demanda tempo, tem que fazer pareceres, tem que fazer instrução, julgamento, então ele é totalmente gracioso, é uma voluntariedade desses colegas, né, que abnegados, que se dedicam para que a gente mantenha a ordem, com o que ela é feita, ou seja, como se diz, deixar com que os advogados cumpram o que determina o estatuto. É um trabalho de doação. Sim. Como também é essa aqui, nós xadrez, aqui, olha, os troféus aqui, que o Horácio ganhou. Isso, vou falar de cada um deles. E esses, que na verdade, isso aqui, nossos temas aqui, a gente acaba quando fala da OAB, são todos de doação. A doação faz parte aqui do trabalho. Quem exerce o cargo, seja você há 12 anos, e mesmo representando aqui, ainda que seja uma paixão, é uma doação, não há pedidos, não há nada, não incentivos, e é apenas a representação, e acaba sendo algo importante. E aí eu quero que você fale primeiro daqui do Master. Então tá, a CAASP, né, ela organiza, através do departamento de esporte dela, 2 tipos de torneio de xadrez, um online e outro presencial. Né? Esse primeiro troféu, que eu fui campeão master acima de 60 anos, ele foi presencial lá na ESEG em São Paulo, uma faculdade que fica ali no Paraíso. Então, eu joguei o torneio na categoria geral e fui o veterano melhor colocado, fiz jus outra vez. Esse foi presencial. Esse aqui foi no dia 8 de junho, foi online, é sempre aos domingos, e eu acabei sendo vice-campeão. Eu já joguei vários torneios da OAB, já ganhei torneios presenciais. Domingo agora, dia 6, vai ter a final do online, que eu me classifiquei, né? Classificam, tem várias etapas, e aí são 3 etapas, classificam 10 de cada etapa. Então vai ter 30 finalistas que eu vou jogar domingo representando o OAB Santos, né? Uma paixão antiga minha, jogo xadrez há 50 anos e ainda consigo, né, bons resultados, né? Por causa que você falou da dedicação, do jeito que a gente vai, né? E é sempre um prazer representar Santos, acaba destacando o OAB de Santos, né, com os troféus, e eu já nesse ambiente do xadrez com os advogados já sou conhecido, eles já esperam a minha participação, é muito bacana. É bem legal isso daí, porque a gente traz, a nossa ideia é sempre uma comunicação do que acontece na nossa visão dos advogados para as coisas cotidianas. E as coisas cotidianas geralmente é uma prestação de serviço ligada a todas as políticas que ocorrem no país. E essa política é uma política esportiva, porque ela não deixa de ser um esporte. E é um raciocínio das pessoas. É engraçado porque a estimativa de vida cada vez está maior. E as pessoas cada vez mais, isso é um outro tema que as pessoas ficam mais velhas, olha, e isso daqui faz um exercício mental importantíssimo, e cada vez influenciar jovens. Você joga há 50 anos, certamente um jovem vê o programa e fala, nossa, eu também jogo aqui. E aqui se identifica. Como um artista plástico falava, o Goethe, francês, falava que o xadrez é a ginástica da inteligência, né? Então, como você falou, o xadrez é um dos esportes que, mesmo você com idade, né? Eu estou com 66, já sou veterano, né? E eles chamam de sênior, joguei agora o Paulista Sênior, né? Fiquei em 4º lugar. Então, o que acontece? Ele propicia que você mesmo... Então, eu sempre brinco até com os mais jovens, que eu ganho dos mais jovens, eu falo, eu estou velho, mas não estou morto. Então, não brinca, não cuidar. Então, tem essa. E a CAASP está de parabéns porque realiza torneio de xadrez, de tênis, de futebol, de tênis de mesa, tem uma gama de esportes e, convoca toda a classe de advogados para jogar. Eu acho um trabalho fantástico da CAASP nesse sentido e eu, claro, vou sempre pelo xadrez. Num mundo tão digital, de inteligência artificial, tem feito, inclusive... E aí vai uma colocação que a tecnologia é muito importante. Os sites, GPTs da vida, o Gemini lá do Google, são muito importantes. Eles auxiliam, às vezes eles realmente auxiliam a prática da advocacia, mas ele não é o advogado. Na hora de quem tem que escrever e pleitear é o advogado. E o xadrez realmente é
ele forma um muro contra a inutilização do cérebro. Você utiliza. Então, a tecnologia ela tem que estar aliada ao cérebro do ser humano. Não você depositar nele tudo. E isso aí é o que o xadrez faz. O xadrez é um jogo de lógica, né? Você tem que ter um plano, né, pré-estabelecido e tal, né? E a inteligência artificial, para mim, para o advogado, inclusive, é como um livro, só que vem resumido, só que você não pode ir direto no que ele fala. Você tem que aproveitar aquela ferramenta, como você fazia antigamente, ler do livro e você usar o teu raciocínio, a tua ideia para escrever a tua petição, etc. Então, acho que a ferramenta é importante, ela resume livros de forma mais... Antigamente você tinha que ler vários livros, agora não, você pega os resumos e dentro daquilo cria a tua ideia, né? E o xadrez ajuda muito porque, né, direito é muito calcado em lógica, né? Então, o xadrez também. Então, você tem que ter, né, pensar no movimento, na peça que você fazer, não mostrar todas as possibilidades para ver o que vem de lá e usar. O xadrez é assim e você pode usar na advocacia também. Mas é análise como a lei, ela tem vários caminhos. Você pode usar 2 caminhos para atingir um fim e com estratégia dar interpretação a várias situações e como um jogo. E aí, então, para você usar a sua lógica, você tem que tomar os caminhos e ver e excluí-los, que é exatamente como você tem a lei que pode ser utilizada a seu favor. E o xadrez, ele acompanha isso daí. É muito importante saber que as pessoas continuam, e aqui a subseção, a CAASP, nossa seccional, dá essa abrangência para os esportes. O telespectador que está vendo também, que não é advogado, mas que gosta do xadrez, às vezes tem interação com outras classes e tudo mais, é muito importante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é, como você falou, só a profissão. A gente tem um momento de lazer, né? E o lazer é esse, é praticar esporte, jogar, abraçar o esporte que você tem vários lá. Enfim, a CASP faz um belo trabalho para os advogados, somos muitos, né? Então, eu acho que é importante estar acompanhando, chamamos advogados. Tem advogados de Santos que jogam, tem advogados de todo o estado de São Paulo, o online propicia isso, né? Cada torneio tem cerca de 30, 40 participantes, não só no online, como no presencial, e vem de todo o estado de São Paulo. Então isso é bacana, que além de interagir. Agora, nesse último torneio presencial, já fui procurado por 2 que querem jogar o Campeonato Paulista Interclube Xadrez pela CAASP, representando a CAASP. Então eu já me coloquei à disposição, e são de São Paulo, do ABC, e a gente tem essa... Eu acho que ajuda na interação, troca de ideias. Você agora já sabe que tem um colega lá numa cidade que às vezes você precisa até profissionalmente, você tem um colega do xadrez lá que pode te ajudar. E interclasses tem outra entre as profissões ou não? Antigamente aqui em Santos tinha os Joclibas, que eram jogos das classes liberais, eram os dentistas, advogados e tal. Depois de um tempo parado de fazer. Agora aqui no estado de São Paulo eu não conheço. Existem os jogos regionais do idosos e tal. Xadrez mesmo e com outras classes liberais parou, não sei. Bom, vamos convocar os dentistas, os médicos, os engenheiros e agora os pessoal de TI, porque é muito importante aí, e para manter sempre os jogos mais importantes que tem para a mente humana. Eu quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho no TED, pelos troféus, e te desejar boa sorte no próximo dia 6. Eu é que agradeço, Guimarães, estou sempre à disposição, quando precisar, eu venho aqui, enfim, representando o Santos, né, a OAB Santos aqui, e o TED também, que é um trabalho maravilhoso, né, a favor da advocacia, para que a gente mantenha a classe unida, né, e porque também é aquele negócio, tem advogados que, infelizmente, com atitudes que nem sempre na profissão, denigrem a imagem. Sim, exatamente. Tem que ser punido, tem que ser penalizado. É o nosso papel aqui. Muito obrigado. Não, eu que agradeço.